Eu tenho, eu tenho recebido muitas mensagens de muitos jovens, né? Querendo ou não, como só tenho 23 anos e a gente alcança muitos jovens, a gente alcança muitas pessoas, e o meu ministério foi muito rápido, né? Então, algumas vezes digerir isso é muito difícil, mas tenho alcançado muitos jovens, muitas pessoas, até adolescentes. E, apóstolo, como você carrega essa unção? Como, como flui nesse dom? Como flui nesse ministério? Como faz isso? Como faz aquilo? E uma coisa que eu falo é a oração em línguas é uma das maiores chaves para que a gente venha ativar o nosso ministério. E uma coisa que eu sempre falo para os jovens, a oração em línguas é um dom. E a Bíblia fala que o dom é uma ferramenta. Então, a mesma coisa, você dá um martelo para alguém, aquela pessoa pode usar aquele martelo na hora que ela quiser, porque é uma ferramenta. E a oração em línguas é uma ferramenta. Mas aí também tem um porém. Como e que hora eu posso usar esse dom em línguas? Como eu posso usar essa ferramenta que Deus me deu? Então, hoje nós vemos muitas igrejas que elas são muito tradicionais, ao ponto de até estão proibindo a oração em línguas. E os jovens hoje estão tendo muito acesso a cantores famosos, a pessoas famosas, né? A bandas, a pastores famosos. E você uma vez está lá no culto e de repente a unção vem, a pessoa só fala em línguas ali, mas só é ali e não leve adiante aquele dom e vai se esfriando e a depressão vai vindo, a ansiedade, a angústia, ela vai perdendo aquele fervor, porque ela precisa entender que a oração em línguas não é só dentro de um culto tradicional. Então, a oração em línguas era uma das maiores chaves para que a gente venha ativar o nosso ministério de unção. Uma coisa que apóstolo Paulo falou: aquele que ora em línguas não ora aos homens, mas ora a Deus. Então eu entendo que, assim como existe o Espírito Santo, que nos dá essa chave para que a gente venha orar em línguas, existe o espírito carnal, que é o nosso espírito. Então a nossa oração, ela só chega até um ponto. Então eu sei, meu pastor, e a todos que estão assistindo, que algumas vezes você fala, a minha oração só chega até aqui, e aí que entra a oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai ultrapassar o teu espírito humano. Então, algumas vezes na sua oração você não tem mais o que orar, você não sabe mais o que falar a Deus, você não sabe como algumas vezes enfrentar essa angústia, essa depressão. Deus não me usa, nada acontece, eu oro pelas pessoas, não vejo o poder de Deus sendo tocado nas pessoas, a minha vida é fria, porque você precisa utilizar esse dom, falar em línguas, orar em línguas. Não é só em um culto tradicional, não é só em um culto religioso, mas oração em línguas. Nas suas orações, oração em línguas, você tomando banho, você lavando uma louça, você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Então, eu entendo que o nosso espírito carnal, a nossa oração, chega até um ponto. Mas quando você ora em línguas, você quebra esse teto, a sua oração sobe, e aí cumpre o que Paulo fala em Romanos, que o Espírito orará por vós com gemidos inexprimíveis. Ainda que a gente não saiba orar, o Espírito ora por nós, o Espírito Santo. Então, oração em línguas, meu pastor, eu te falo, é, desde os. Eu aceitei Jesus com 15 anos, hoje eu tenho 23. O que me segurou na igreja não foi eventos, não foi cultos religiosos, congressos. Não, o que me segurou na igreja foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a minha vida mudou. Então hoje eu creio que muitas chaves que vai ser liberado aqui, alguns segredos também que eu ministro lá nos congressos, que eu ministro nas conferências, eu vou liberar aqui sobre as nossas vidas. Tá, glória. Então, ó, vai ser liberado várias chaves. Você tem que curtir esse programa, que é uma forma de YouTube saber que está sendo importante o programa. E vai comentando aí se você ora em línguas ou não. Depois, no final, sempre o apóstolo vai ministrar aqui. Aleluia. E só falando para você que não viu o testemunho do apóstolo no primeiro programa, mesmo o apóstolo sendo jovem,
novo, né? Assim, mas ele já Deus tem acelerado o processo na vida dele, que ele já dá cobertura para pastores. Ele Sim. dá cobertura para pastores que às vezes tem o dobro da idade dele. Mas, aposto, mas é interessante, antes de você falar dessa chave, fiquei Sim. curioso para saber de algo. Você ouviu alguém falar da importância da oração em línguas e falou, vou usar essa chave para provar disso? Ou foi conduzido por Espírito Santo? Como você descobriu que isso é algo poderoso? Na verdade, eu não cria no mover de Deus. Eu não cria na oração em línguas, eu não cria na unção. Eu falei na primeira vez que eu vim aqui, eu não cria no poder de Deus, né? Mas um dia eu tava em casa, meu pastor, e eu senti como se fosse uma pessoa do meu lado. Eu tava orando. Depois eu vou contar um testemunho aqui. Vai aumentando o manto, né? Mas eu estava orando. E lá na minha casa, minha mãe não estava em casa, meus irmãos. Era uma casa só de um cômodo apenas. E eu tava orando na cama e eu senti uma pessoa do meu lado. Essa mesma pessoa, quando eu falei que eu vi um anjo, né? Foi um vídeo que Deus soprou aí. E essa pessoa veio e ela falou assim pra mim: Você precisa me conhecer, né? Eu vi a voz. Eu pensei que era alguém da minha família, mas era o Espírito Santo. Tinha certeza que era ele. Ele tinha uma fisionomia humana, não conseguia ver o rosto dele, não conseguia ver o. Ele tinha mãos, não conseguia ver a fisionomia dele, né? Ele falou: Você precisa me conhecer. E aí eu fui pro monte, né? Fui pro monte com o meu pastor na época, com os obreiros. E quando eu saí do carro, eu falei assim: Pastor, hoje eu quero receber o Espírito Santo. Falei: Hoje eu quero, hoje eu tô com uma sede, uma fome. E na hora lá no monte, houve um mover lá. Deus usou um pastor para impor a mão na minha cabeça. E de repente o Espírito Santo veio sobre mim, tomou posse do meu corpo, né? Minha língua começou a tremer, minha língua começou a chacoalhar. E ali Deus ativou a minha vida com Deus, né? Aí ali comecei obreiro, né? Evangelista, presbítero, fui pastor. E hoje, né, para glória de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, nessa ativação, você sozinho começou a orar em línguas e não viu ninguém falar sobre isso. Ninguém te ensinou. Não, Ore em línguas que isso vai te ajudar. não. Ninguém me ensinou, porque eu era de uma igreja muito tradicional, né? Então, era apostólica, mas ainda tinha umas coisas mais tradicionais, né? Algo religioso assim. Mas quando eu fui desenvolvendo esse dom de línguas, aí eu fui vendo a importância que eu precisava para o meu ministério. Então, a unção aumentou na minha vida quando eu descobri o dom de línguas. A unção aumentou na minha vida. O meu ministério começou a andar, eu comecei a ter experiências com Deus através da oração em línguas. Mas ninguém tinha me explicado a importância de orar em línguas. Algumas vezes pessoas estão assistindo esse podcast, você algumas vezes tem ouvido muito pastor Arisson falando, quem ele traz de convidados, mas há uma grande importância em você orar em línguas, porque pastor, é algo incrível, você mergulha em segredos que você não conhece. Tem gente que acha que Deus vai até aqui, mas não é isso. A unção de Deus é um rio. Nós precisamos beber desse rio. Então, vou dar uma experiência pro pastor e pros irmãos que estão assistindo, que eu tive esses dias. Eu estava orando lá no altar da nossa igreja e orei. E aí eu comecei a orar em línguas, passou de uma hora, comecei a orar em línguas. E de repente eu vi no púlpito da nossa igreja um homem em pé. Eu olhei pra ele, tava com sapato, com calça, camiseta preta. E quando eu olhei aquela pessoa, era eu mesmo que estava ali ao lado do púlpito. E era um anjo do Senhor. E esse anjo falou assim pra mim: Quanto mais você ora em línguas, mais eu tô movendo os céus a seu favor. É forte. E nesse mesmo dia era o congresso da bispa, né? Da minha esposa. E a unção que desceu o pastor naquele congresso.
poder de Deus, a unção, fogo. Pessoas saíram de lá carregadas pela unção de Deus. Foi um culto assim que Deus destravou, tinha pessoas até de outros ministérios, né? Que uma vez não creio muito no apostólico, mas que foram tocadas pelo poder de Deus. E esse anjo falou assim pra mim: quanto mais você ora em línguas, mais eu te introduzo no manto da minha glória. Ó, a importância da oração em línguas, né? Então, eu creio assim que existe chaves para unção, a oração, né? A santificação, o espírito da santidade do Senhor, né? Nós vemos esse tempo que a gente precisa muito do espírito da santidade do Senhor, do espírito aonde vai trazer o verdadeiro arrependimento, mas a oração em línguas, eu te falo, é uma chave que ela acelera muito o processo. Só que as pessoas hoje estão criticando mais a oração em línguas, né? Porque, infelizmente, Satanás tem usado muitos, até pastores, para falar mal da oração em línguas. Só que nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço, né? Mas por que, vamos dizer, é uma chave tão poderosa Aham, e por que essa crítica ou essa perseguição? pois é. Qual o motivo, você acha? Além de ser muito histórico, né? Isso começa na Rua Azusa e vem até Belém do Pará aqui no Brasil, né? Por Celina de Albuquerque. Aí você começa a ver que muitas teologias humanas começam a entrar dentro da igreja, das igrejas. Hoje você vê o que mais tem dentro das igrejas são teologias humanas. Ah, não, para ganhar almas precisamos nada contra, né? Sou pastor de igreja, mas para ganhar almas, para ter milagres, pinta a igreja de preto, coloca as luzes, faz isso, faz aquilo. Então a teologia humana entrou. Então, desde quando Daniel Berg e Gunnar Vink foi chutado das igrejas, né? Onde eles veio para trazer a igreja apostólica da Rua Azusa, aqui na nação brasileira, e eles foram chutados, dali já começa uma teologia humana. Então, esse tempo que Deus está levantando jovens, crianças, pastores, que Deus está abrindo os olhos para eles começarem a enxergar a santidade de Deus, vai ter que usar ferramentas espirituais. Então, essa teologia humana, eles usam, pastor, ferramentas físicas para ganhar almas, para ter curas, para ter uma vida com Deus. Mas se não for oração, se não for santidade, se não for oração em línguas, não tem como ter esse grande avivamento que tanto nós esperamos e almejamos.